Bom, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Mais uma noite de palestras da AESB. E enquanto nós aguardamos aí o pessoal terminar de entrar, antes de começar a palestra do Jacques, vou fazer uma breve apresentação do que é a AESB para quem está nos assistindo aí pela primeira vez. Bom, a AESB, né, é uma associação de ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira que busca reunir alunos, ex-alunos não só da Escola Senai Suíço-Brasileira, como todas as pessoas interessadas no devolver, né? Todas as pessoas que se sentem beneficiadas, né, no seu crescimento profissional, seu crescimento pessoal, que hoje gostariam de dar uma contribuição. Todos esses tipos de pessoas são as pessoas que se tornam membros da AESB. Um instantinho só, que não está passando o som. Deixa só eu compartilhar o som também, que eu esqueci de ativar. Share Sound. Muito bem. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A AESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, combate à Covid-19. Foram doadas mais de 6.000 máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A AESB nos ajude a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Então, isso aí, né? Esse é um resumo do que a AESB faz, das nossas ações, né? E nos diversos programas que nós temos, entre eles esse de palestras e workshops que vocês estão participando nesse momento. Uma vez por mês nós convidamos um profissional, né, que possa nos ajudar, nos agregar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Nós temos um projeto que nos orgulha muito, que é o projeto do Jovem Aprendiz, que é um projeto onde nós auxiliamos alunos a entrarem no Senai, a estudarem para poder prestar o vestibular do Senai, e também encaminhamos eles para o primeiro emprego. Nós temos aí um programa de benefícios, né? Nós temos parceria com algumas empresas na área de planos de saúde, na assistência jurídica para aposentadoria e também na parte de seguros elementares. Quem tiver necessidade de alguma dessas áreas, é só entrar em contato conosco e nós encaminhamos para os nossos parceiros. Nós temos aí firmamos um contrato pro bono com a ACD, onde nós damos o suporte técnico para diversas operações da ACD, operações nas oficinas que a ACD tem. E mantemos aí um estreito contato com o Senai, né? Nós hoje temos um contato bem mais próximo com o Senai Eri Torres e com a Escola Senai Suíço-Brasileira, onde diversos dos alunos que nós encaminhamos hoje estão estudando. E aqui tem os nossos contatos aí nas redes sociais. Quem quiser printar a tela para depois acessar, fique à vontade. E querendo ajudar, querendo participar da AESB, né, nós temos aí as opções de você patrocinar projetos. Então, se você quiser contribuir financeiramente com algum dos nossos projetos, nós temos aí esses links onde você ajuda diretamente. Você pode disponibilizar o seu tempo aqui na AESB. Todos que trabalham na AESB são voluntários, então, se você tiver um tempo para nos ajudar também, a gente agradece. Você pode divulgar a AESB, né? Toda vez que você receber um mail nosso aí e quiser compartilhar com seus amigos, com seus colegas profissionais, divulgar o nosso trabalho também é bem interessante. Tem o nosso site aí, o www.aesb.org.br, e o nosso e-mail, contato@aesb.org.br. Se alguém de vocês quiserem ver os nossos relatórios anuais, é só entrar em contato conosco que a gente envia em forma de PDF para vocês aí verem as ações da AESB desde o começo. E quem quiser também fazer uma doação ou se filiar, né, nós temos aí
o nosso Pix, que você pode fazer uma transferência do valor que você quiser, ou então você pode entrar no nosso site e tem lá a opção de pagar uma anuidade e se tornar membro da ESB. Convidamos todos que vislumbrarem aí as ações da ESB como sendo ações positivas, ações que realmente trazem benefício para a sociedade. Venha ser membro da ESB ou venha contribuir com a gente, para a gente poder dar continuidade nas nossas ações. Muito obrigado. E agora vamos passar a bola aí para o nosso amigo Jacques. Eu só vou falar que o Jacques é formado no Senai Suíço Brasileiro e o resto ele se apresenta aí, que tem muita coisa para ele falar. Jacques, é com você, pode fazer o seu compartilhamento aí e boa apresentação. Pessoal, boa noite. Então, é um prazer estar aqui nessa noite batendo um papo com vocês. Obrigado, amigos da ESB, por me convidar. É uma associação que eu faço parte também e que tenho muito orgulho. E essa história do devolver é uma coisa que surgiu só para... Eu vou abrir um pouquinho mais isso aqui, João, porque a gente realmente se sentiu privilegiado de ter estudado nessa escola. E eu, por exemplo, sou da turma de 78, lá se vão 44 anos quase de formado, e apesar de eu ter feito outras formações, graduação, pós, mestrado, essas coisas, a escola que realmente, como diria o Gilberto Gil, me deu regra e compasso foi o Senai, né? Então, a gente, em função dessa gratidão, achou justo devolver para a sociedade parte daquilo que a gente conquistou pelo privilégio de ter estudado nessa escola. Mas, então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Pessoal, quando o Marcos e o pessoal da ESB pediu para fazer essa palestra, eu fiquei um pouco em dúvida, porque o assunto de vendas, que é a minha área hoje de atuação, é um assunto muito vasto, né? A gente poderia falar de prospecção, poderia falar de planejamento, podia falar de precificação, vários temas que são aí do guarda-chuva de vendas, mas eu resolvi desenhar à noite aqui uma espécie de uma curadoria que eu fiz sobre os assuntos importantes da área de vendas para mapear, de uma certa forma, o que é importante saber diante de duas grandezas, dois blocos aqui que eu separei, que é um primeiro bloco sobre criação de produto, né? Que considerações são importantes quando a gente está pensando em criar um produto, seja um produto ou um serviço, e uma vez que eu criei esse produto, como é que eu vendo esse serviço, esse produto, enfim. A ideia a gente está falando sobre venda consultiva, que é uma venda que está mais dentro do universo do pessoal da escola, né? São vendas voltadas para objetos complexos, produtos complexos ou serviços complexos, né? E que, de uma certa forma, demandam um especialista ajudando aquela empresa ou aquele cliente que quer adquirir o produto, né? Dando ali detalhes e ajudando ele a fazer a melhor escolha sobre aquilo que ele quer adquirir. Então, isso seria uma venda consultiva, e nós vamos ficar um pouco mais nesse tema do que falando especificamente de produto de volume, produto de consumo, né? Então, no primeiro bloco, a gente fala de necessidade, solução e propósito. No segundo bloco, a gente vai falar sobre um pouco mais prático, né? Esse primeiro bloco é um pouco mais filosófico, vamos dizer assim, mais conceitual, e o segundo bloco é um pouco mais prático. Então, começando aqui por onde eu julgo, começando o nosso mapa, né? Onde eu julgo que é o conceito mais importante para alguém que vai lançar um produto, para alguém que vai vender um produto, que é uma coisa que é conhecido, o pessoal que é mais afeito assim aos conceitos tem isso claro, mas permitam eu, vamos dizer, colocar uma lente, uma luz sobre essa palavra necessidade, que é o ponto de partida para qualquer ação de comercial, né? Então, do ponto de vista de marketing,
produto propriamente dito, é a necessidade, né? A gente não se atém ao produto físico como o que, né, vamos dizer, no senso comum é entendido como produto. E por que isso? Porque a necessidade, quando você entende uma necessidade em todas as suas nuances, quando você entende profundamente a necessidade de alguém, de uma empresa, né, de um cliente, é dessa necessidade que se derivam os produtos, né? E a necessidade é uma coisa que tende a mudar mais lentamente, né? Se a gente pegar alguns exemplos, assim, vamos dizer, a necessidade de, eu que gosto muito de música, quem me conhece, de ouvir música, é uma necessidade que não muda tanto, mas os produtos em torno disso, né, se a gente pegar lá, desde do nosso tempo aqui, o João, eletrolas, vitrolas, os Wi-Fis, depois os CDs e tudo mais, isso são todos produtos que surgiram para atender essa necessidade, mas ela em si continua lá, latente, né? Então, todo produto, ele é na verdade, uma solução para atender uma necessidade. E falando disso, então, vamos pegar alguns exemplos, né? Quando a gente pega, por exemplo, um carro, né? A gente pensa num carro, ou pensa num ônibus ou num avião, na verdade, esses produtos são soluções de deslocamento rápido, né? Porque uma solução de deslocamento a gente já nasce com ela, que são as pernas, né? Mas quando você precisa de um deslocamento rápido, antigamente existiam os cavalos, depois as bicicletas, enfim, a gente sempre esteve procurando formas de se deslocar, ou mais rápido, ou de uma forma que você não se canse. Então, a gente não compra um carro, na verdade. Na verdade, a gente está comprando uma solução de deslocamento, certo? Se a gente pegar um outro exemplo aqui, que seria o exemplo de uma geladeira, para ilustrar um pouco mais do que eu estou falando. Uma geladeira, na verdade, ela é uma solução em conservação e refrescância. Se uma geladeira não provesse conservação e refrescância, ela seria provavelmente um armário de aço que você não iria comprar para essa finalidade, né? Então, essa é uma solução que a humanidade, sei lá, procurou durante muito tempo, né? Antes do advento da geladeira, aí lá pelos anos 30, as técnicas de conservação eram usando sal, eram cozinhando, fazendo aquelas compotas, coisas desse tipo, né? Mas a gente não tinha a refrescância. A refrescância era uma solução muito complicada, tinha que comprar barra de gelo, era um negócio assim que, por exemplo, tomar uma cerveja gelada, que é uma coisa que eu nem gosto, só estou citando aqui para vocês, porque eu não gosto muito, mas preciso citar, né? Era uma coisa que era muito difícil nessa época, né? Então, a gente compra, na verdade, esta solução, esse é o ponto, né? Então, quando eu quiser fazer uma derivação, quando eu quiser fazer uma nova geladeira, uma geladeira que atenda a um outro aspecto da necessidade, por exemplo, os freezers, agora tem geladeiras para cerveja, tem geladeiras para vacinas, né? Tem várias aplicações de geladeiras, eu estou falando sempre de uma solução em conservação e refrescância, tá certo? E aí, por aí vai. Eu estou querendo mais trazer vocês para esse foco de pensar no produto, não pelo viés de um produto, mas pelo viés da solução que ele traz, né? Se a gente pegar, por exemplo, um celular, né? Ele é uma solução portátil em conexão digital e... Espera aí que está cobrindo o meu PowerPoint aqui. Uma solução portátil de comunicação, de conexão digital e comunicação. Um computador, por exemplo, é uma solução de processamento, uma solução de conexão digital, de acesso a Big Data, né? Big Data que entendam o mundo da internet, e comunicação também. Falando aqui no nosso universo técnico da escola, por exemplo, um torno é uma solução de usinagem em peças cilíndricas, né? Uma fresadora seria uma solução de usinagem em peças não cilíndricas.
A gente tem depois as máquinas CNC, que são soluções de usinagens de vários eixos. Você pode ter tanto usinagem de peças cilíndricas como não cilíndricas, e várias operações acontecendo ao mesmo tempo, mas são soluções de usinagem, né? Não é o produto propriamente dito, né? E aí eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês. Essa solução aí, uma caixa de bombom Copenhagen, é uma solução do quê? Para a gente testar quem está... Quem adivinhar isso vai ganhar um soufflé. Solução de prazer. Solução de prazer? O que vocês colocam? Coloquem aí no chat para mim. Solução de prazer também. Solução de prazer. Solução de prazer? Presente. Mas aí eu Solução pergunto... de embalagem. Solução de embalagem. Oi? Uma solução de embalagem para acomodar esses bombons de uma forma correta. Para mim, é solução de presente, Jackson. Pô, Edson, sabia que você não ia me decepcionar, cara. Na mosca. É isso, pessoal. A Copenhagen é uma solução de presente, né? Por exemplo, se você fosse dar para sua esposa, a Patrícia Gomes, aqui que eu estou vendo, Patrícia, se seu marido te der, assim, no dia do seu aniversário de casamento, se ele sabe que você gosta muito de chocolate, uma caixa de soufflé, fala a verdade, hein? Você vai jogar na cabeça dele, né? Agora, uma caixa... Amar. Você vai amar? Claro, amo chocolate. Pode dar 2, 3 até. Então, eu estou brincando aqui, mas vamos dizer, a Copenhagen é um chocolate fino, né, que tem um valor alto, né, e além de ser um produto muito bom, ele tem a medida de um apreço que você tem para uma pessoa, que é o atributo de um presente, né? Então, é curioso aqui porque a gente está pegando um outro produto que é muito desejado, que é chocolate, transformado num presente. Poderia ser uma joia, né? A joia, se a gente olhar do ponto de vista de um metal, é um metal, é uma pedra, é uma coisa assim. Ela transformada num objeto bonito, um objeto desejado, vira um presente, né? E mostra o apreço ali que você tem, que é um atributo de um presente. Então, por isso que a Copenhagen, de uma certa forma, posiciona o preço do produto deles num patamar alto, porque ela precisa estar carregada de alto valor, né, que uma pessoa se predispôs a gastar para presentear outro. Tá certo? Bom, para terminar de falar sobre isso, eu queria ilustrar também, contar um caso aqui, que eu acho muito ilustrativo disso que eu estou querendo falar, e que vocês vão entender o porquê que eu estou falando tanto de necessidade e como isso é importante na hora da gente estar conduzindo o nosso produto no mercado, a nossa empresa no mercado. Em mais ou menos 1984, 85, a Toyota quis lançar essa divisão Lexus, né, de carros de luxo, né? E eles até então não tinham isso, e eles pegaram duas Mercedes, pegaram uma Mercedes e uma BMW, né? E usaram isso como referência, desmontaram, né? Como o japonês sabe fazer, milimetricamente os carros, analisaram todos os componentes dos carros, o que eles tinham de bom, o que eles tinham de ruim, e criaram o Lexus, então, com a diretriz de ser melhor do que uma BMW e do que uma Mercedes, e ser algo em torno de 20% a 30% mais barato na época, né? E fizeram o lançamento desse carro nos Estados Unidos, pegando o mailing de donos de Mercedes, BMW, e convidando eles a ficar um fim de semana com esse carro, né? E ao final desse período, o cara podia adquirir esse carro, esse Lexus, caso ele gostasse.
A ação foi um sucesso, o Lexus vendeu muito, né? E para fazer a história, que é longa, né? Depois o Lexus, claro, virou um carro hoje muito bom, mas na época, tanto BMW quanto Mercedes chegaram até a pensar em fazer carros mais baratos, né? A Mercedes lançou o Classe A BMW lançou um BMW compacto, não me lembro o nome. Essa Mercedes Classe A teve algum sucesso na Europa, mas não foi muito bem no resto do mundo. E até que eles tiveram a percepção, principalmente a Mercedes, de que eles estavam indo para o caminho errado em função da necessidade que o produto deles atende, né? Uma Mercedes e uma BMW, de uma certa forma, são carros que não são veículos para levar você do ponto A para o ponto B, para você se deslocar rapidamente. Além deles atenderem essa necessidade, eles conferem status para quem possui esse carro, né? Eles são um símbolo de poder. E um símbolo de poder, marcas mitológicas como a Mercedes e a BMW, tem história, tem tradição, tem muitos anos, né? Tem vários produtos de excelência. E o Lexus, apesar de, mecanicamente, ele como produto, ele ser maravilhoso, ele não tinha esses atributos. Então, eles focaram a defesa, vamos dizer assim, deles, né, dessa ação da Lexus, acreditem vocês, fazendo uma Mercedes mais luxuosa e mais cara, né? E tiveram um sucesso muito, muito grande também em vender esses outros modelos. Foi daí que consolidou aquela divisão deles, a MG, por exemplo, e tal. Então, essa saída, esse que é o destaque que eu queria dar, só foi possível porque o pessoal de marketing da Mercedes estava atento, né, à necessidade a solução que esse produto é, na verdade, no sentido de quem tem a necessidade de mostrar o seu poder, de mostrar seu status. Eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento de valor, tá? Só estou comentando um produto com uma solução encaixada com uma necessidade, né? Pois bem, bom, depois disso o Lexus virou um carro que teve um sucesso de mercado, é um grande produto e tal, e hoje é uma divisão muito, muito boa aí da Toyota. Mas, então, fazendo aqui um resumo disso que eu estou falando, necessidade, então, é o ponto inicial para o entendimento de qualquer geração de demanda, né? Uma necessidade é um sentimento que a gente tem que ele precisa de uma solução imprescindível. Então, eu gero aí uma demanda, né? Para satisfazer essa demanda, existe uma solução, que é o ponto inicial para o entendimento de qualquer geração de oferta, né? Então, por que isso é importante? A gente está frisando tanto. Porque se a gente tiver foco em produto, produto é uma coisa que se transforma rapidamente em função do contexto, né? A necessidade nem tanto. E se você está com foco na necessidade, pensando em soluções para essa necessidade, você acompanha toda vamos dizer, a dinâmica de geração de produtos, e você não se perde quando você vai bolar uma nova solução, como fez a Mercedes, por exemplo. E essa frase também, eu acho que advém daí, dessas duas conceitos que eu estou colocando, necessidade e solução, como forças complementares aí, né? Que a gente só ganha dinheiro resolvendo problemas dos outros. A gente só ganha dinheiro resolvendo problemas dos outros, né? Quando a gente pensa num produto que a gente vai lançar e que a gente vai lançar porque viu que um concorrente ou alguém ali do vizinho fez um produto que ele teve sucesso e você vai lá e copia, você está fazendo uma coisa com foco no produto,
e você não entendeu aquela necessidade. Se de repente esse produto morre, esse produto perde interesse por parte do público, você não vai nem entender por que isso aconteceu, tá certo? Então, se o problema está sendo resolvido por um concorrente de outra forma, que estava sintonizado com a sociedade, com a necessidade, você pode não estar percebendo isso. São nuances, mas são muito importantes aí na visão de longo prazo da sua empresa, né? Então, pessoal, falando dessas duas grandezas, necessidade e solução, eu faço uma ponte aqui para a gente falar sobre propósito empresarial, né? Eu quero convidar vocês a pensarem aqui numa frase um pouco lógica, um pouco matemática, né? Se as pessoas só compram soluções, né? Então, somente negócios que ajudam pessoas a resolver seus problemas têm razão de ser e motivo para prosperar. Vamos lá. Para você ter essa visão de solução, você precisa estar numa postura voltada para o outro. Você tem que estar imbuído de um espírito de ajudar o outro. É isso que vai ser o drive de você pensar em soluções. Então, esse drive, que eu estou chamando aqui de drive da ajuda, é o que vai fazer uma empresa ter razão de ser e ter esse foco que eu estou falando na solução, em vez de ter o foco em produto. E certamente ela vai prosperar porque ela vai perseguir, né? Vai estar sempre perseguindo a necessidade, as suas mudanças e tal, né? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Então, propósito. A gente agora definiu necessidade, solução, definindo propósito. Aí é uma definição que eu estou propondo para vocês, isso tudo tem aí na internet. Aliás, necessidade, solução, vocês vão achar N definições disso aí na internet, né? E, de uma maneira geral, de tudo que eu estou falando aqui. Eu acho que o diferencial que eu estou querendo trazer é só a curadoria, de botar isso tudo junto, tá? E não vou me aprofundar muito mais do que eu já estou fazendo, porque senão a gente vai fazer uma exposição muito longa aqui, enfim. Mas propósito é a maneira como você disponibiliza sua capacidade pessoal ou corporativa para ajudar pessoas ou corporações a resolver seus problemas, né? Então, de novo, propósito é a maneira como você disponibiliza a sua capacidade, né? Quer dizer, você tem que entender, você tem que olhar para dentro também e saber os limites da sua capacidade em produzir, em propor alguma solução para alguma rede social aí, para o pessoal corporativo, e ajudar essa pessoa a resolver os seus problemas. Detalhe, pessoal, em tempo. Quando a gente está falando ajudar, aqui a gente não está falando de uma coisa no sentido poliana, né? Uma ajuda no sentido cristão, sem nenhum demérito ao sentimento cristão. Mas eu estou falando da ajuda no sentido de prover uma solução, que vai ter um valor que vai ser, na verdade, a fonte que vai te trazer ganhos, né? Porque você vai ser agraciado com esse valor, porque você bolou uma solução que realmente despertou valor para aquela pessoa, lá para o seu cliente. Bom, juntando tudo isso, tem um quadro aqui que resume toda essa conceituação que eu falei. A necessidade, então, é o ponto de partida, né? É ela que estabelece essa demanda que precisa de uma solução imprescindível, né? E ela vai demandar uma solução, né? A solução é feita
por aquela pessoa que está atenta e que tem esse espírito imbuído de ajudar, né? E esse espírito imbuído de ajudar é que gera um propósito, né? Que, por sua vez, vai gerar um contato constante, um foco na necessidade, não o foco no produto. A necessidade, acho que tem essas orelhinhas aí que eu pus, é interessante a gente pensar nisso também, que a necessidade é uma coisa que muda lentamente, né? Ela não muda na mesma velocidade que essas outras grandezas aqui mudam. Eu estava dando exemplo, por exemplo, da necessidade principalmente quando a gente está falando de necessidades básicas, né? Necessidade de ouvir música, necessidade de afeto, necessidade de pertencer a algum lugar, necessidade de comer, necessidade de se agasalhar, de ter um teto, enfim, essas necessidades não mudam, né? Ou mudam muito lentamente. Já a solução, ela muda em função do contexto, né? Se a gente pegar o contexto da tecnologia, né, que mudou muito, muito nesses últimos 50, 60 anos, a gente vê quantas soluções surgiram para atender essas necessidades aí. E aqui um comentário também, que o mundo do marketing, que sempre está fazendo com que a gente compre tudo que é lançado, né, tem essa voracidade em cima da gente, fica com esse discurso, muitas vezes, que hoje em dia tudo muda muito rápido, tudo muda muito rápido, etc. Mas o que muda são as soluções, são os produtos, em função desse contexto. Oi? Temos aí no bate-papo, dá uma olhada na pergunta do... O pessoal fez uma pergunta aí, dá uma olhada, achei bem interessante. Eu não estou vendo aqui, que eu estou com a tela cheia. Vocês poderiam passar para mim? Eu leio para você. Como montar um portfólio de produtos se o cliente não sabe ou não conhece o problema que ele tem? Olha, quem que fez essa pergunta? Foi o Marco Périco. Olha, ô Marco, você tocou numa coisa muito legal, né? Uma das formas da gente ganhar dinheiro é resolvendo o problema dos outros. E uma forma da gente ganhar muito dinheiro é resolvendo problemas que as pessoas nem sabem que tem, né? Mas, para você montar um portfólio com essa característica, né, de problemas que as pessoas não sabem que tem, você precisa, de novo, pesquisar necessidades, né? Pesquisar também o que tem de concorrências, o que está em torno dessa pessoa. Se você depois quiser me procurar e a gente falar especificamente sobre de que caso que você está falando, a gente pode trocar uma ideia. Mas o Philip Kotler fala de necessidades que as pessoas explicitam, né, que eles chamam de o que a pessoa quer. Ele fala de necessidades que a pessoa não conhece, mas ela precisa, né? Uma necessidade que eu poderia dar um exemplo para você é da criação do WhatsApp, né? O WhatsApp, antes dele, a gente tinha só o telefone. Eu não vou nem falar de outros aplicativos de mensageria, mas o que eu estou falando serviria para qualquer um, né? O telefone era aquele produto que interrompia a gente, mas só tinha ele. A gente nem conhecia a possibilidade de ter algum meio de comunicação que a gente pudesse administrar a hora que a gente vai responder. Esse é um dos grandes atributos, uma das grandes necessidades que o WhatsApp, por exemplo, resolve. Em cima disso, eles colocaram camadas de multimídias. Você pode mandar áudio, você pode mandar um texto, você pode mandar arquivos e tudo mais. Mas essas necessidades não eram conhecidas. Até alguém perceber, não eram conhecidas como produtos, né? Eram conhecidas como necessidade. Até alguém resolver lançar uma solução que vá de encontro a isso. Não sei se eu consegui mais ou menos te responder, Marco. Ele colocou
que ele é consultor na área de embalagens e ele sofre muito com isso. E até o Salomão também, o Gustavo, colocou uma bela dica, né? Usar o case de uma empresa de uma mesma área pode ajudar muito, né? Então, se você resolveu um problema num cliente, mas assim, até aproveitando a questão do Marco, Jacques, assim, até uma outra coisa que eu queria colocar, que na verdade o cliente hoje está muito difícil, né? Então, até você colocou o WhatsApp, eu acho que é um belo exemplo, principalmente pelo imediatismo. Então, que nem, por exemplo, hoje o meu maior portfólio, hoje eu pego aonde? É no imediatismo, né? É entregar para o cara, para o cliente, a solução imediata, a economia imediata, assim, é onde eu vou aumentando mais o leque de fornecimentos. Porque se chegar com uma história, não, lá no futuro você vai ganhar, hoje o pessoal não quer mais saber. Eu, pelo menos essa parte técnica, eu sinto um pouco dessa forma, que eu acho que pode comparar principalmente o WhatsApp que você está falando aí. Só um adendo. Olha, aí eu acho que quando eu chegar um pouco na segunda parte, eu acho que a gente vai entrar um pouco nessa seara e talvez a gente possa trazer de novo isso. Mas aí a gente teria que ver um pouco o jeito de abordar, o jeito de argumentar, né? O que é que está valendo para esse cliente ou não, né? Enfim, é difícil falar assim de uma forma genérica, né? Sim, sim. Bora lá. Mas hoje, pegando só um ganchinho, Marcos, no que você está falando, a gente está vivendo uma era de comportamento de consumidor muito baseada em conveniência, né? As pessoas, a gente é bombardeado por trilhões de informações que chegam na internet e via propaganda e tal, e isso faz a gente ter que estar fazendo um esforço, né, de ser seletivo, de ter um pensamento crítico em relação àquilo que a gente vai adotar. Quando a gente está falando do ambiente profissional, às vezes o cliente quer, dentro dessa mentalidade, a solução mais fácil, né? Ele quer resolver logo, ele tem essa certa conveniência, ele quer uma certa urgência misturado com conveniência, né? E às vezes ele pode estar fazendo uma bobagem, né? Oi? E gastar pouco também. E gastar pouco, mas ele às vezes ele tem que estar, quem vai aí que entra o lado da venda consultiva. Quem vai dizer o limite de quanto ele pode gastar pouco, de quanto aquilo pode ser rápido ou mais demorado, é o expert, né? É o consultor, né? No caso, que está fazendo a venda, né? Você, por exemplo, na área de lubrificante, eu me lembro de você falar de uma graxa que custa, sei lá, R$7.000 o quilo, né? Que é para um equipamento super específico, né? Provavelmente ela tem uma aplicação, ela não existe à toa, né? Ela tem uma aplicação específica para um determinado tipo de equipamento e tal. Se o cliente quiser economizar e colocar uma graxa qualquer naquilo ali, ele tem que entender que ele vai danificar perfeitamente um equipamento de milhões, sei lá né? Por causa de estar economizando ali R$7.000, ele pode perder milhões. Então, essa conta, né, é uma coisa que a gente tem que, como vendedor, consultor, mostrar esse caminho para ele, né? Mas, a grosso modo, é isso. Agora, a gente já vai chegar ali na parte mais prática que eu falei, que é o segundo bloco, que tem uns caminhos para a gente fazer isso, mas isso realmente, eu entendo o que vocês falam, é difícil, é difícil. Se você está falando com um interlocutor lá que não é técnico, que ele não tem base para entender o que você está falando, é complicado, é complicado. Aí, a minha sugestão é escalar isso para alguém que, de fato, possa, vamos dizer, entender o que você está falando e que vai ser um decisor dessa compra, né? Porque se o cara usar, vamos dizer, um insumo errado lá dentro da indústria dele e causar um grande prejuízo,
de novo, aquele espírito de ajudar tem que estar ali presente, né? Você não vai deixar um cliente seu fazer um negócio desse, né? Claro que tem limite, né? Claro que tem limite. Eu falo que se o cliente falar, a máquina é minha, eu ponho o que eu quiser, tchau, acabou, tudo bem, mas, né? Eu acho que é um grande esforço aí de argumentação. E aqui eu também falaria uma frase assim meio de efeito, se vocês me permitem, né? Que eu uso muito com minhas equipes aí, que é comunicação é aquilo que o outro entende, né? Não é aquilo que a gente fala, né? Então, às vezes a gente chega num cliente e vomita lá um monte de termo técnico, um monte de explicação que o cliente não está entendendo, né? Então, a gente precisa se fazer entender, né? O que o cliente entende não é necessariamente o que a gente fala, né? Mas é isso. Viu, Jacques? Só aproveitando, o Marco Périco colocou, resumiu o que eu estava falando aqui. Ele coloca que muito difícil, a pessoa que assina o cheque não conhece o problema e irá brigar por preço, não por qualidade e assertividade. Ele está interessado somente no valor do projeto, que é muitas vezes o que acontece nas grandes empresas hoje, né? O cara passa para suprimentos e suprimentos avalia preço, uma vez que a parte técnica falou, bom, você que se vira, enfim. É como você disse, a briga é grande, mas vamos em frente. Vamos em frente aqui, que a gente vai chegar numa área que a gente acha que vai poder jogar uma luz sobre isso que a gente está falando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, brevemente, então, como eu estava falando que esse bloco de lançamento de produto, usando essa conceituação de 4Ps do marketing aí, né, que são as 4 grandezas que a gente considera quando está lançando um produto, só mencionando, não vou entrar nisso, porque isso aqui dá 2 palestras. Então, produto, no fundo, por essa ótica que a gente falou, necessidade, solução, propósito, é um rol de produtos que satisfazem ou solucionam a necessidade estudada, né? Então, o produto não é o produto físico, mas é a solução que satisfaz essa necessidade estudada. Preço, na verdade, um pouco a ver com isso que a gente estava falando agora, a gente tem preço é uma régua, né? Ele é só uma declaração numérica de valor. O valor é uma construção que a gente faz em função de contexto, né? Se eu pegar 2 exemplos assim bem radicais assim, num contexto do deserto, né? Uma água gelada tem um valor, uma garrafa de água tem um valor muito alto, né? No contexto, sei lá, do Alasca, essa mesma garrafa de água gelada tem muito menos valor. Então, aqui eu estou falando de 2 coisas muito óbvias, né? Nesse campo que vocês dois estavam falando, tanto os 2 marcos aí, né? Talvez merecesse a gente botar um olho em como a gente constrói o valor na cabeça do cliente, né? Para daí ele tomar a decisão dele de se aquilo é caro, se não é caro, se ele pode adquirir, não pode adquirir, enfim. Mas, geralmente, quando um cliente reclama de preço, ele não entendeu o valor do que você está oferecendo, né? O valor que isso tem para ele, né? Bom, a parte de promoção, uma vez que a gente criou um produto, que a gente posicionou ele de preço, posicionamento também, só para voltar no preço aqui, foi a solução da Mercedes, né? Ela subiu o preço do produto dela porque ele está posicionado num valor que só quem tem poder pode comprar, e é isso que interessa para o comprador de Mercedes. Como interessaria para qualquer consumidor desses produtos de alto luxo, né? Bolsa Louis Vuitton, essas coisas. Aquele preço é um preço, vamos dizer, entre aspas, artificial. Por mais que os insumos que eles usem lá sejam o couro que veio do Himalaia, não pode custar tudo aquilo que custa, né? Aquele preço é um posicionamento, tá certo? A promoção, uma vez que eu fiz o produto, fiz o preço, eu vou divulgar o meu produto, mas direcionado àqueles que necessitam dele.
eu preciso ter essa noção de que necessidade também na hora que eu estou fazendo, que eu estou atendendo, na hora que eu estou fazendo a minha promoção, a minha divulgação, toda a minha linha de comunicação, né? E o P, que em inglês é de place, né, não vem muito ao caso aqui, que tem mais a ver como eu vou disponibilizar esse produto que eu criei. Como é que alguém que fala, eu quero esse produto, como é que ele adquire? Como é que eu faço esse produto chegar às mãos de quem quer, né? E só coloquei aqui porque a gente falou dos 4 P's, mas não tem muito a ver com o tema nosso aqui. Bom, então, chegando agora, vamos dizer, no segundo bloco, que é mais voltado aí para venda consultiva. Duas coisas que eu comentaria, assim, que acompanham toda a questão, principalmente quando a gente está falando de venda de serviço, né? São esses 2 insights aqui, que são, às vezes, negligenciados por muitas pessoas. Uma é a importância da reputação, né? A importância da autoridade que a sua marca, que o seu serviço precisam ter. Reputação, autoridade, assim como questão como confiança, são atributos que você só consegue através de experiências que você oferece para o seu cliente, né? Então, se você pegar, por exemplo, no meu ramo aqui, que é consultoria, se eu falar, contrata a Pricewaterhouse, vocês não vão ter nenhuma dúvida de que é uma consultoria de qualidade, que tem uma grande autoridade e tudo mais. Pode ter consultorias, né, excelentes, serviços excelentes, tão bons quanto, mas que são desconhecidos. E esse tipo de serviços de software, por exemplo, né, serviços, geralmente serviços intelectuais, né, escritórios de advocacia, essas coisas, eles, para se estabelecerem no mercado, eles precisam trabalhar muito essa questão da autoridade. Existe formas da gente conseguir fazer isso através do marketing, né, de técnicas de marketing, técnicas de posicionamento, branding, e etc. Ainda mais hoje na internet está mais fácil fazer isso, a gente pode fazer blog, pode fazer palestras, pode fazer um monte de coisas que vão sempre conferindo autoridade para aquela pessoa, né, para aquela empresa, para aquele serviço. Mas é um elemento, enfim, resumindo, fundamental para você vender o seu serviço. Opa! Então, aqui, fazendo um breve macrofluxo do comercial, e a gente vai começar a chegar no que vocês estavam conversando, né? Quando a gente vai começar, isso aqui é meio que o fluxo, então, de um processo de venda que pode ser tanto de um produto como pode ser para um serviço consultivo. Primeira coisa que a gente faz, e que todo grande vendedor odeia fazer, é a parte de pré-venda, de prospectar cliente, né? Normalmente, a gente faz isso através de listas qualificadas de prospects, lembrando que prospect é aquele cliente que é uma promessa de compra, ele ainda não é a compra, né? E essas listas, a gente, hoje em dia, consegue comprar, consegue obter com uma certa facilidade na internet. Para os mais antigos como eu, isso aqui, no passado, era uma tarefa hercúlea. A gente tinha que ficar lendo classificado, lista, página amarela, anuário de indústria. Oi? Revista Ney. Revista Ney. E ficar mapeando. Aí, você, depois de fazer tudo isso, vinha com uma lista em Excel, assim, que você tinha que pegar o telefone e ficar ligando. Você demorava 6 meses para conseguir chegar nos seus leads, né? O processo hoje via internet, eu já vou comentar isso também, é possível de você fazer isso em semanas, né? Você varrer milhares de prospects em semanas. Mas a ideia é sempre, do ponto de vista lógico, você pega uma lista qualificada é o seguinte, por exemplo, o Marcos quer vender
para indústrias que tenham máquinas de, sei lá, Marcão, fala aí, máquina de rebobinar Setor fio. de bebida, por exemplo. Setor de bebida. Então, você pega na internet hoje, ou você tem empresas que vendem essas listas, você põe o KNAI de uma indústria de bebida e vem lá para... você ainda pode localizar isso geograficamente. Em torno de 10 quilômetros aqui da minha empresa, você vai ter lá uma lista, sei lá, vamos supor, de 500 empresas. Dessas 500, já vem todas com contato, já vem todo com os dados ali, você faz uma ação de e-mail, uma ação de e-mail marketing, você filtra isso rapidinho. O objetivo disso, então, é pegar esse prospect que, supostamente, que se ele tiver realmente uma intenção de compra mais latente, ele está quase no ponto de compra, ele é o lead, né? O lead é o cara, então, que a gente vai trabalhar, e aí é a técnica de sempre, você abordar ele, né? E entender o que ele quer para ver se a necessidade dele bate com a solução que você tem. Então, basicamente, na fase de conversão, você estuda esse lead para ver quem ele é, quais as necessidades dele. Feito isso, você tem um caminho para poder abordar, você tem argumentos de abordagem, e você oferece seu produto, e você converte em cliente ou não, né? E se você não converter, você pelo menos consegue analisar por que você não vendeu, que também é um insumo, é um input para você entender as necessidades, se as necessidades do seu produto estão desatualizadas ou não. Fez o produto, fez a venda, a próxima etapa é produção e entrega e pós-venda, né? Sendo que nessas fases aqui de pré-venda e conversão, é super importante a gente fazer isso tendo métricas, né? Eu coloquei, por exemplo, lá no meu início do meu funil, 1.000 clientes e consegui tirar 10 leads, né? Consegui fazer isso sistematicamente. Então, eu sei que se eu colocar 2.000 clientes no meu funil, eu vou ter 20 clientes, e assim por diante. Eu tenho uma equaçãozinha ali, que é o que um autor que eu já vou citar também, que é o Aaron Ross, propõe num livro dele chamado Receita Previsível, que é isso, né? Através da internet, que, vamos dizer, essa atividade chata que a gente fala, que é prospectar, virou uma linha de produção de lead, né? O cara mostra nesse livro como fazer isso. Uma vez que você fez a conversão desse lead em cliente, as outras etapas, essas que estão aqui, produção e entrega, sempre é importante que a gente faça isso superando a qualidade esperada do cliente, né? Aquela necessidade que ele tinha, se você superar isso, superar a expectativa dele na entrega, superar a expectativa dele na pós-venda, porque é aí que você está trabalhando a sua reputação, é aí que você está trabalhando aqueles atributos de confiança, de autoridade que a gente estava falando, né? Toda essa jornada aqui, né, da pré-venda até a pós-venda, você vai ter muitos pontos de contato com o seu cliente, e é importante que você mapeie esses pontos de contato e, em todos eles, você transmita aqueles atributos que você quer para a sua marca, né? De excelência, de confiança, de qualidade, enfim, os atributos que sua marca, que você quer que sua marca tenha. Porque esses pontos de contato, quem está do lado de dentro, do lado da empresa, não percebe que o cliente muitas vezes está vendo aquilo, contatando você pela primeira vez. E a primeira impressão é a que fica, né? Então, quem está dentro da empresa, às vezes, não dá importância para que um atendente de telefone lá atenda. Alô, fala, o que manda hoje? Né? Imagina uma consultoria, alguém atender no telefone desse jeito. Pode ser um detalhe para quem não está atento, mas faz toda a diferença, né? Então, essas experiências, ninguém liga para uma empresa para ver como é que o atendente atende telefone. Mas se a experiência for ruim, aquilo tá marcado, né? Tá? Então, isso, vamos dizer, é o macro fluxo da venda.
Eu vou abrir um pouquinho essa caixa aqui da pré-venda, para a gente entender duas técnicas aqui que são em parte nesse livro, né? Que eu estou falando, que é o Receita Previsível, que ele comenta que é a técnica do outbound e do inbound. O que que é isso, né? Vou falar isso também muito resumidamente, gente, porque isso aqui é longo. O outbound, basicamente, ele trabalha com as listas qualificadas, como eu falei, né? As empresas que vendem esse tipo de serviço, elas têm assim, milhões de CNPJs na base de dados deles e uma infinidade de filtros, 40 filtros, 50 filtros, que permitem que você faça as listas, né? Que vão vir para você. A partir dessas listas, você manda e-mails, né? Que a gente chama da cadência de e-mails, você faz 1, 2, 3, 4, 5 e-mails, ali de um jeito matematicamente construído, vamos dizer assim. São e-mails que são extremamente sedutores para que o cliente responda e ele, como a gente chama, engaje na sua campanha. Se ele engajar na sua campanha, ele vira um lead. A partir daí, é contato pessoal, por telefone, é o contato da venda de sempre. O outbound, então, tem essa trajetória. O inbound é você jogar iscas na internet, vamos dizer assim. O que são iscas? São anúncios, são textos, são blogs, são peças que você põe na internet com a sua marca, com o seu produto, e que se alguém clicar nessa isca que você colocou, o dado dessa pessoa que está por trás do clique vem para você. Aí você faz também uma triagem e você chega no lead, né? Então, essas duas técnicas, uma que você vai até o cliente e outra que você atrai o cliente. Ô, Jacques, Oi. O Gustavo Salomão colocou aqui um item, só para aproveitar a questão do lead aí. Está perguntando, você não acha que as listas e a engenharia social para acessar um lead estão passando um pouco do ponto, até ficando chatos? Eu acho, Gustavo, eu acho sim. Por isso que, na verdade, essa é uma máxima da indústria de comunicação e de marketing, né? Antes da era da internet, você está vendo seu programa de televisão, você é interrompido por uma propaganda, por uma coisa assim, né? Sempre foi assim. E agora eles fazem essa comunicação um pouco mais dirigida, né? Porque se você entra lá no Google e fala assim, sei lá, que nem eu coloquei aqui, geladeira, né? Eles não só vêm um monte de oferta de geladeira, mas vem um monte de oferta de produto em torno da geladeira. Vem um cara que vende móvel para cozinha, vem um cara que vende cadeira para cozinha, vem um monte de coisa. É um pouco mais dirigido, mas vamos dizer, eu Gustavo, choro junto com você, porque é muito chato mesmo. Daí, de novo, a importância da gente conhecer a necessidade, tudo isso, todo esse lenga-lenga que eu estou falando, porque você, pelo menos, tem a chance de fazer uma comunicação mais assertiva, né? Porque quando eu falo no título lá da minha palestra, né, pare de vender e comece a ser comprado, na verdade, é você identificar realmente quem quer o seu produto, né? O seu produto, a sua solução, você conhece. Mas você precisa achar quem é que está com essa necessidade para oferecer. Se você faz isso, para essa pessoa você não é chato, né? É chato o cara te ligar à noite, na hora que você está lá na sua casa, no conforto da sua casa, ligar para ver se você quer comprar serviço da NET, entendeu? Isso é muito chato, né? Tá certo? Mas o que a gente tem que procurar fazer, em resumo da minha resposta, é ser um pouco mais elegante, né? E não se deixar cair, não se deixar passar dessa barreira do inconveniente, né? Porque daí você é rejeitado, né? Tá certo? Bom, aqui 2 modelinhos só para explicar. Não sei se eu respondi, Gustavo.
Respondeu sim, cara, obrigado. Até colaborando, hoje, não sei se eu posso falar aqui, se vou atrapalhar, mas Não, pode sim. posso. Hoje, por exemplo, eu recebi um WhatsApp tipicamente engenharia social, e o cara usou o nome de um diretor da empresa, falando que tinha conversado com ele, que ele pediu para ir falar comigo, para marcar uma reunião, não sei o quê. Aí eu liguei pro diretor, falei, pô, passou a bola para mim, né? Escapou da reunião. Aí ele falou, não, o cara não falou comigo. Pois é. Caramba. Entendeu? Aí eu liguei pro cara, mandei uma mensagem pro cara, eu falei, cara, desculpa, mas isso não se faz, cara, usar o nome de outra pessoa assim de uma maneira dessa. Infelizmente eu não vou marcar reunião e você perdeu a oportunidade de vender para mim. Desculpa. Perfeito, perfeito. Perfeito, é isso aí. Pecado capital, né? Mentir, cara. Não precisa mentir. Você oferece para quem precisa. É só isso. Só isso não, né? Eu sei que não é fácil, mas... Porque ele viu que eu anunciei uma vaga Uhum. e era uma empresa que faz recrutamento e tal. E o cara mentiu, assim, cara. É um negócio surreal, assim. Não, isso é terrível, isso é terrível. Eu vou estar falando um pouco aqui só para adiantar um pouco nisso que você está falando, Gustavo. Tem um livro que eu estou indicando aqui que chama Spin Selling, né? Que fala um pouco disso que você está passando aí. E o cara relata lá que, bom, eu já falo disso aí, mas ele relata que ele foi diante de um comprador que o cara quando ele fez uma técnica lá de abordagem, né, com o comprador, o vendedor, né? E o cara tirou uma plaquinha de dentro da gaveta falando, você está usando a técnica X, eu não me lembro o nome da técnica, né? Aí ele tirou outras plaquinhas e colocou mais 3 técnicas, assim. Se você usar mais técnicas comigo, você não vai vender nunca mais para mim. Fala o que você tem que possa me interessar. Bem assim. Então, é isso, né? A gente fica cansado, né? A gente é muito bombardeado, né? Então, por isso mesmo que quem quer vender tem que olhar para isso e não repetir esse comportamento indesejado, né? Porque daí se queima e não vende mais, certo? Bom. Jaque, Oi. você me permite uma colocação? Pois não. O que eu percebo, o que eu estou percebendo é que uma coisa super importante que eu sempre usei e sempre tive muito sucesso com essa aplicação, e hoje está se tornando uma coisa que está se tornando em segundo plano, mas eu acho que é muito importante, que é a satisfação do cliente. Quando você torna o cliente um cara satisfeito, ele indica, e essa indicação se torna um lead perfeito para você fazer a venda, e assim a coisa gira e a coisa vai girando. Hoje as empresas, elas, de certo modo, ficam buscando leads, ficam buscando listas, ficam buscando 1001 coisa, mas esquecem o principal, agradar o cliente para que ele tenha a satisfação de utilizar o produto e, consequentemente, indique o produto. Eu acho que isso está sendo uma falha muito grande que está acontecendo no mercado pelas empresas hoje. Você concorda comigo? Concordo 110%. Obrigado pela observação. Nesse slide que eu mostrei aqui, né? Por isso que eu estava comentando de superar a qualidade esperada, superar a expectativa e tudo mais, né? Porque o prêmio para quem supera, né? Para quem, por exemplo, na hora da pós-venda, que é precisamente onde a gente vai checar isso que você trouxe, ô Moreira, é a hora que muito vendedor não faz, né? A pós-venda, né? Principalmente de venda consultiva, que é a hora que você pode ver se realmente o que foi pedido foi entregue, né? Se não foi entregue, você tem uma chance de corrigir, que isso é um comportamento que o cliente pode até desagradar, mas que no final ele vai valorizar, e você corrige o teu processo para trás, o que deu errado ali. Agora, se você entregou e superou as expectativas, tal, é a hora que vem a indicação que você está comentando, né? Que é o melhor lead que tem, né? Eu gostei tanto do seu trabalho que eu vou te indicar para um amigo meu. Essa indicação é uma venda quase feita, né? Tá certo?
Eu posso Obrigado pôr a pelo comentário, colher, acho perfeito. posso pôr a Fala, minha colher aí? ô Coutinho, prazer, rapaz. Por favor. Imagina, imagina, eu que tenho prazer aí, agradeço o convite, evoluindo e aprendendo cada vez mais, né? Então, esse aspecto que foi tocado aqui de satisfação do cliente tem muito a ver com o mecanismo emocional dele. E o mecanismo emocional quase é muito pouco. Ele é muito difícil de se gerenciar e se compreender. E a maioria dos vendedores fica com muito foco no produto e acaba esquecendo que atrás do produto ele está vendendo para uma pessoa. Não existe relacionamento entre empresas, existe relacionamento entre pessoas. E as pessoas se relacionam pelo primeiro aspecto dela, que é um aspecto emocional. A leitura da realidade é feita pelo mecanismo emocional. Então, por conta disso, né, que é aí a satisfação do cliente, a gente acaba não entendendo como é que a gente vai conseguir satisfazer o cliente. Então, tem um processo anterior aí de entender como é que funciona o mecanismo emocional do cliente para poder atender essa satisfação. Senão, você fica só no racional, só nas necessidades sensíveis, e na necessidade sensível, meu querido, ele vai sempre olhar pelo menor preço, a menos que você dê aquele famoso plus a mais, né? para entender a parte emocional e sentimental. Mas é isso aí. Desculpe aí a interrupção. Pode voltar aqui. Brigadão, brigadão. O Marcelo Coutinho é um grande mestre, que nós vamos falar, vocês vão ver eu falando dele daqui a pouquinho. Então, pessoal, só que para ilustrar o Outbound Sales, só para dar sequência, como eu falei, você busca essa lista de leads no mercado, né? Ou você busca no Google, enfim, você joga isso no seu funil, vai fazendo uma depuração ali através do e-mail, através do WhatsApp, enfim, até você chegar nos leads. E nos leads, que são os decisores, você faz a apresentação, o interesse, médio interesse, faz os follow-ups para conduzir até a venda, né? Não são todos que chegam aqui nessa posição de decisores, que obviamente vão virar venda, mas esse é o caminho, né? E o interessante de fazer isso pela internet é o princípio da abundância, né? Como a gente estava comentando antes, para você depurar uma lista antes da internet, de, sei lá, 500 clientes, você demorava meses. Para você depurar uma lista de 1.000 clientes hoje, por esse método aqui, você demora dias, alguns dias, poucos dias. Então, você vai colocando cliente nesse funil e virou uma linha de produção de lead, né? A mesma coisa, no fundo, é um outro meio de obtenção de lead, que é o inbound sales, que você vai atrair esse cliente por vários mecanismos de iscas ali na internet, como a gente comentou, até vai procurar ver quem são esses caras, né? A primeira etapa é a visibilidade de quem é esse cliente que potencialmente está interessado no seu produto. Você vai, através de outras conduções, de outros cliques, outras ofertas, outras iscas, vamos dizer assim, que você oferece a ele, medindo esse interesse, vendo a decisão até chegar no fechamento. E aqui, eu queria focar um pouco mais na venda consultiva. Eu vou falar dessa técnica aqui, que ela é uma técnica dos anos 80, tem um pouco a ver toca um pouco nisso que o Marcelo Coutinho falou há pouco, que ela é uma técnica chamada SPIN, e o interessante, SPIN é um acrônimo dessas palavras, situação, problema e implicação, e o interessante dessa técnica, que eu gosto muito, porque, vamos lá, a gente estava falando dessa fase difícil, que os processos até você chegar no lead. Uma vez que você chegou no lead, você começa a entrar com esse tipo de técnica aqui, que é a técnica uma das técnicas para conversão. Existem outras, tá, pessoal? Eu trouxe essa porque eu acho que ela foi produzida com uma base, ela é fruto de um estudo muito grande acadêmico. Foram entrevistados mais de 12 mil, se eu não me engano, 12 mil ou 35 mil entrevistas. Foram muitas, enfim. Uma pesquisa muito longa, que levou muito tempo. Um americano tinha que ser, Neil Hackham, que fez. E ele fazia pesquisa de situações
de pessoas oferecendo produtos em vendas consultivas e medindo o que dava certo, o que dava errado. E saiu esse livro, que é um livro que eu recomendo muito para vocês. Bom, ele identificou essas fases aqui, né? Então, o S de situação, quando você chega lá na frente do cliente, né, é o momento de você levantar, e de novo isso tem a ver com percepção de necessidade, né? O que está acontecendo? Qual é o problema que esse cliente tem, né? Que situação que está acontecendo ali dentro daquela empresa, né? E como que a solução que você tem se encaixaria naquilo lá, né? É quase que uma fase de sondagem. E você faz essa sondagem através de perguntas, né? Por exemplo, no meu caso aqui, que mexo com vendas, uma pergunta: como que é teu processo de vendas, né? O teu produto é competitivo? Enfim, eu vou, antes de chegar nesse cliente, graças a Deus que a gente tem internet hoje, pesquisar o máximo da situação dele. Mas eu não, por mais que eu saiba tudo, eu vou chegar nesse cliente fazendo essas perguntas, porque à medida que ele fala, que ele verbaliza esses problemas, e se eu estou ciente desses problemas, se eu estou já, vamos dizer, inteirado desses problemas, isso vai gerar conexão dele comigo, um pouco dessa parte emocional que a gente estava citando, né? Então, você levanta ali o problema, a situação. Levantou a situação, a próxima etapa é você identificar, de fato, com um pouco mais de foco, o problema, né? Então, dada a situação tal, por exemplo, seria: a minha venda está baixa, eu estou perdendo share de mercado, esses problemas que os colegas relataram, eu chego na frente do meu cliente, sempre ele está reclamando de preço, né? Então, essa é a situação. Aí o problema então, se a gente pegar essas situações, né, eu estou com problema de preço, né? Qual é a dor que você tem realmente, né? E quais são os pontos de melhoria que a gente poderia considerar para resolver essa situação. Isso tudo a gente vai fazendo numa entrevista, num diálogo com o cliente. Aqui eu estou indo um pouco rápido para a gente não se adiantar mais no tempo, mas são perguntas que a gente vai levantando ali na entrevista com o cliente, né? Muitos vendedores param quando o cliente fala da situação, fala do problema, e ele já entendeu qual é o problema, ele para aqui e ele já apresenta uma solução, já fala de preço, e aí que ele perde aquilo que a gente estava falando, Marcos, de a chance de trabalhar a percepção de valor que a gente poderia dar para o nosso produto. Perfeito. Então, nessa fase de implicação, né, são umas fases que a gente vai fazer o cliente meio que se entrar em contato, de fato, com o problema dele, né? Por exemplo, é uma fase de você perguntar: o que acontece se você não resolver esse problema que você está me falando? Qual é o impacto, né? Qual é o impacto de não resolver esse problema? E nesse diálogo, você procurar estabelecer um caminho de, vamos dizer, o custo da ação, que seria o custo dele. Você não vai declarar isso, você vai tentar entender o custo dele resolver, por exemplo, com a sua solução, e o custo dele não resolver, né? Então, vamos dizer que no caso da graxa lá, se ele usar uma graxa qualquer, ele vai estragar um equipamento de 5 milhões de reais, né? Esse é o custo que ele teria por não ação. E o custo da ação é usar uma graxa de 7 mil reais o quilo, tá certo? Então, isso está na sua cabeça, ali. Sim, na próxima etapa, é você identificar realmente que necessidade que ele tem da solução que você vai apresentar, né? Então, a necessidade, nesse caso, nesse exemplo do Marcos, se você apresentar uma graxa que não estrague o equipamento dele, apesar de ter um valor alto, vai fazer a máquina dele durar muito tempo. Aí você vai ter toda uma argumentação técnica, curvas,
declaração de outras situações similares e tudo mais, né? Mas você vai identificar para ele em que medida que a solução dele vai ser resolvida com a sua solução, né? Sim, beleza. E aí que você vai trazendo ele para você. É nesse momento que você vai fazendo a sua solução encaixar na necessidade dele, né? E aí, uma pergunta que eu, às vezes, gosto de fazer, eu acho ela um pouco agressiva, mas, às vezes, cabe, dependendo do cliente. E se eu te mostrasse uma solução para resolver esse problema, você estaria disposto a investir nessa solução? Né? Aí você faz o cara pensar, na pergunta de cima, de implicação, ele já pensou no impacto dele não resolver, né? E agora, se tiver uma solução, ele estaria disposto a investir? E aí a tua argumentação de valor e a tua argumentação de valor técnico, de valor financeiro, tem que ser muito coerente, né? Tem que ser coerente com o mercado. Aí, se o cliente não quer, tchau, né? Você fez o teu trabalho, né? Exato. É um cara que vai colocar a graxa sei lá, de corrente de bicicleta num equipamento desse. Então, tudo bem. Né? Está assumindo o risco. Assumindo o risco. Então, pessoal, umas considerações finais aqui, olha, sobre o que eu propus para vocês de tema, né? Então, se você identificar quem tem necessidade do seu produto ou serviço e fizer uma oferta coerente de valor, o cliente vai comprar naturalmente a sua oferta. O seu esforço de venda vai ser mínimo, porque você está fazendo a junção necessidade-solução, né? Spin Sales é um assunto vasto, é um assunto que envolve muito do psicológico, isso que o Marcelo Coutinho estava trazendo, envolve muito do contato, da inteligência emocional ali na cena de venda. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, quem tivesse interesse, eu vou mostrar ele aqui. Mas Spin Sales, eu acho que é uma das melhores técnicas de conversão quando a gente está falando de vendas consultivas, tá? E para outras vendas que sejam mais de produtos ou um pouco menos técnicas, né? O Outbound Sales e o Inbound Sales, mais essa tecnologia de Big Data e de BI para a gente fazer pré-venda, né? E desenvolver leads, e como técnicas de prospecção de novos clientes, tá? Resumão do resumão. E aqui, livros que eu recomendo para vocês. Esses dois grandes papas, Theodore Levitt e o Kotler, falando do marketing num nível mais estratégico, falando daquelas coisas que eu estava comentando que mudam um pouco, eles colocam fundamentos que têm a ver com as lógicas de mercado, as lógicas de modelagem de negócio, essas coisas mudam um pouco menos, né? As lógicas de comunicação, as lógicas de comportamento de consumidor, né? O Spin Selling, que é um livro muito importante para quem faz venda consultiva. Como eu disse, apesar de ser um livro dos anos 80, pelo peso da pesquisa que ele fez, e porque ele está tratando de uma fase da venda que é a conversão, que não mudou tanto, né, como a fase da pré-venda, eu acho ele um texto muito válido. Esse, que é um pouco mais novo, acho que agora dos anos 2000, é Receita Previsível, que é onde esse cara pegou todas essas técnicas que a gente usava, os dinossauros que nem eu usávamos para fazer nossas vendas lá de equipamentos técnicos, né? E ele pegou todo esse conhecimento analógico, vamos dizer assim, e jogou para dentro da internet, transformou isso num conhecimento digital, vamos dizer, né? Criou termos que hoje são usados pelo marketing digital, e é uma leitura assim imprescindível também para vocês lerem hoje em dia. A Venda Nossa de Cada Dia, do Marcelo Coutinho, que está me dando a honra de estar aqui na nossa apresentação, que é um livro que ele fala de venda neural. É um livro muito fácil de ler, mas com um conhecimento assim, muito profundo e muito legal para a gente passar para equipes de venda,
ele fala muito, ele traz muito toda essa abordagem da pessoa com a pessoa, né? Da construção do jogo, da dança ali, da oferta, do vendedor, que sempre está com menos poder do que o que está comprando, né? Que sempre tem mais poder. Como é que a gente equilibra, faz o equilíbrio dessas forças? O Coutinho, se você quiser falar um pouco aí do seu livro, já que você me deu a honra de estar aqui, por favor. Imagina, estou aqui. Senão eu vou falar bobagem do seu livro aqui. Imagina, nossa, eu estou aqui absolutamente encantado e agradecido aí pela referência. Mas basicamente o Vendas Neurais ele é tudo isso que você já falou aí. Eu só faria um destaque aí para aquele tripé, que Vendas Neurais ele trabalha um pilar, que é primeiro como você chama a atenção do seu cliente, e aí entra a história da pergunta, né? Segundo, como é que você estrutura um discurso instigante, que ele, uma vez que você pegou essa atenção, você vai manter essa atenção. E terceiro e último, como é que você usa das técnicas mnemônicas, né, que é o famoso meme, para tornar essa interação memorável, né? Porque a dificuldade hoje de a gente ficar cara a cara com o cliente é muito grande. Então, quando você tem essa oportunidade de ficar cara a cara, você tem que extrair o máximo disso. Então, basicamente, o livro trabalha esses três pilares aí, o resto você já falou. Esse livro pode ajudar muito o Marco, o pessoal que perguntou como é que eu faço se os caras estão comprando o Moreira, como é que eu faço se o pessoal fica sempre pechinchando, fica sempre falando, trazendo a coisa para o preço e tal. Provavelmente, numa situação dessa, está precisando, é um indicativo para você que você precisa trabalhar melhor a argumentação do valor do seu produto. Né? Ô, Jacques, Oi. Depois você poderia nos ajudar a trazer o Coutinho para nos dar uma honra de uma palestra para a ESB, né? Mas aí o Coutinho, está feito o convite aí, hein? Isso para mim não é convite, é convocação. Isso para mim nem convite é. Para mim eu entendo como convocação. Estou presente, só bate hora e bate local. O resto já tá. Maravilha, então. Marcão aproveitou da palestra para já vender a outra, né? É isso aí. Não, eu estou aqui profundamente grato pela referência aí do Jacques, já que, pelo amor de Deus, mais que eu diria assim que o universo conspira. O Jacques foi um presente do universo para mim. Valeu. Pessoal, esse outro livro que eu comento aqui é um livro muito interessante. Aí a gente está entrando num universo mais de filosófico, né? Mas é muito válido para a gente entender o universo humano, né? Do ponto de vista da sociedade de consumo, né? Como é que está a nossa cabeça nesse mundo que, no fundo, é novo, né? Nós somos um Homo sapiens aí que estamos experimentando o mundo virar de ponta cabeça 50 vezes nos últimos 100 anos, né? Então, esse cara analisa um pouco disso e ele dá muita informação sobre essas mudanças das necessidades, dos comportamentos e tal. Para quem está vendendo produto, principalmente, é uma leitura muito interessante. E é isso, pessoal. Por último, essa última frasezinha aqui que eu falaria para vocês, que é, cara, venda é ciência, mas não tem fórmula pronta. Não tem, né? A gente aprende o tempo inteiro, então recomendo que vocês estudem sempre, porque o contexto onde a gente faz esse jogo da venda muda demais e muda muito rápido. Aí sim. É isso. Agradeço aí a presença. Aqui estão os meus contatos. Tá? Quem precisar de alguma coisa, eu terei o maior prazer aqui em estar atendendo todos vocês. Jacques, sensacional. Desculpa a hora aqui, pessoal. A gente ficou 1h30 aqui. Desculpa o avançar da hora aqui, mas é que vocês vão chamar vendedor para dar palestra. Você sabe que a gente fala muito, né? Pessoal, aliás, o meu endereço de e-mail está errado aqui, viu? É Jacques Tavares Pedrosa, não tem esse D aí. Vou corrigir para vocês. Mas, pessoal, aproveitando, a gente tem uns minutinhos mais, se quiserem tirar alguma dúvida com o Jacques, o momento é agora. Eu tenho uma pergunta, cara. Eu tenho uma pergunta. Manda ver.
A gente falou das pessoas, né, e de uma certa forma do mundo que a gente está vivendo hoje, do imediatismo e das necessidades, né? Como é que vocês estão vendo a formação desses novos profissionais para a área de vendas, cara? Porque eu tenho tido muita dificuldade para conseguir gente que você botou ali, né? Estude, né? A gente continua estudando, tá, a vida toda e o cara entra achando que sabe tudo e não aguenta ficar 3 meses na área comercial, né? Porque não é uma área fácil, né? As pessoas se iludem também. E eu queria saber como é que vocês estão vendo isso, como é que está o mercado, como é que vocês estão enxergando essa formação das pessoas, ou se a gente tem que formar mesmo. Ótima pergunta, Salomão. Olha, na minha opinião, eu acho que, em parte, a gente tem que formar. Eu acho que, infelizmente, a gente está, no nosso país, assim, sucateando as nossas escolas, né? Acho que até um pouco por isso que a gente tem essa associação AESB, né? Exato. E porque a gente faz questão de, para aqueles que a gente pode ajudar a ter uma formação mais sólida, né? A gente poder ajudar. Mas quando você pega essas faculdades que... eu vou contar a história pessoal para vocês. Eu fiz um mestrado recentemente, eu gosto muito de dar aula, né? E pensava em entrar no meio acadêmico, dar aula e tal. O que os caras estão pagando para quem tem doutorado, mestrado e tal, é um absurdo. É coisa de R$ 30 a hora, falo para vocês, R$ 45 a hora. Então, quer dizer, você tem as grandes faculdades aí, a USP, a GV e tal, mas essas faculdades são no fundo, para a elite. Gustavo, Salomão, né? Se você pegar e contratar um cara que sai lá da GV, ele não vai ter esses problemas que você falou, né? Mas quanto custa um profissional desse? Então, eu acho que, em parte, é isso, né? A nossa base de educação tá bem ruim. Aí leva para o segundo ponto que você colocou. Eu acho, sim, que você vai ter que formar. Em parte, tem que formar, né? Ou roubar de concorrente um cara bom, essas coisas que, infelizmente, a gente faz. Mas... Eu gostaria vou dar um pitaco aqui, né? Acho que vendedor é a única profissão que não existe uma formação acadêmica para isso. Se você quiser ser advogado, você tem que fazer uma escola de direito. Se você quiser ser dentista, você tem que fazer odontologia. E agora, se quiser ser vendedor, tem nada, gente. Normalmente ele é selecionado pela capacidade de comunicação dele, nada mais. Ele não tem a menor preparação. E aí eu entro com uma outra pergunta. Você conhece alguma atividade que alguém pode ser bem-sucedido sem estar preparado? Fora a presidência da República, eu estou falando coisa normal. Eu acho que até eu participo do conselho de uma outra escola do Senai, lá que eu estudei também, lá no... Sou quase PhD em Senai, lá no Anchieta, né, de eletrônica. E uma das coisas que a gente discutiu muito na última revisão do currículo foi de colocar matérias e cadeiras voltadas para a área de vendas, né? Porque o cara ter noção, né? Porque a gente falou aqui de ouvir, né? De fazer perguntas, mas o cara não sabe ouvir, não sabe perguntar. A gente vai comprar uma geladeira, como foi o exemplo, ou vai comprar um carro, você chega na loja apenas por uma confirmação daquilo que você já pesquisou. E muitas vezes o cara, quando você faz a pergunta, o cara sabe menos que você. Aí eu falo, opa, é melhor eu... Né? Salomão, eu acho que o que vale, no caso, apontar é o que o Jacques comentou ali, até na questão do atender o telefone, sabe? Então, assim, cara, você tem que apontar mesmo. Hoje mesmo, eu fiz uma consulta para um termostato específico de uma máquina alemã, que eu tive que literalmente ensinar o cara de uma grande empresa que ele tinha o produto, mas ele falou para mim que não tinha. É o que você acabou de dizer. Então eu falei, não, cara, é esse produto aqui, olha isso aqui. Depois de, sei lá, quase 1 hora ao telefone, eu consegui fazer que o cara entendesse que ele tinha o produto para mim vender, cara. Então, assim... Eu acho que esse desafio que a gente tem, né, do entendimento da solução e etc., né, eu acho que a área de compras, ela se especializou, ela fez cursos
de especialização para fugir do vendedor. Eu tenho uma opinião e até um desabafo, de certo modo. Ultimamente eu estou percebendo que, desculpe eu falar dessa forma, mas o empresário está emburrecendo. Tá? Tem isso também. Você chega, faz de tudo, encontra todas as feridas que ele tem, mostra para ele e ele olha para você e simplesmente pensa, ele está querendo levar meu dinheiro, e não te dá literalmente oportunidade de você ajudar. Por outro lado, você tem também muito empresário que quer comprar o prato pronto. Ele quer contratar o vendedor, botar o vendedor lá e o cara vender igual água. Não é assim. Todo mundo tem que ser treinado de acordo com cada característica da empresa e assim você vai moldar o cara. Não adianta querer contratar um cara, achar que o cara foi bom vendendo helicóptero e vai vender goiabada também. Cada produto tem as suas características e tem que ser treinado, e tem que ser tirado os vícios que possivelmente tem e fazer o trabalho dessa forma. Ninguém quer mais treinar. Eu tenho casos do cara comprar máquina de 10 milhões e não quer pagar 5 mil para treinar o funcionário dele para operar a máquina de 10 milhões. Então, a gente está vivendo um momento de emburrecimento dos empresários. E isso é muito triste, sabe? É muito desgastante, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que venda... Posso colaborar? Pois não, faz favor, Marco. Posso colaborar? O Marco Périco falando. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite, Marco. Estou aqui quietinho, escutando vocês falarem, mas eu acho que o mercado está mais ou menos assim. O empresário hoje está preocupado quanto que o funcionário custa. Se ele conhece ou não, é outra condição, é outro problema. Ele está preocupado quanto isso vai custar. Por isso que hoje nós temos muitas pessoas extremamente formadas e capacitadas no mercado, desempregadas, e que foram substituídas por essas pessoas que estão vindo, que são os estagiários, os sêniors que estão aí, os júniors que estão nascendo, só que esse pessoal é barato. Então, infelizmente, eles acabam nos substituindo e não têm conhecimento. Eu participei de um projeto uma vez que o gerente da qualidade me comentou, eu não vou te contratar porque você é muito caro, e eu vou contratar o júnior porque o júnior é mais barato. Eu falei, e o prejuízo que esse cara dá? Eu falei, eu pago. Então, isso é uma realidade, não é somente no meu segmento de consultoria, de farmacêutica, veterinária, que é onde eu atuo mais diretamente todo o processo, mas eu acho que todo mundo está sofrendo isso. Essa é a realidade do nosso Brasil, independente de quem está lá no governo, se é PT, se é Lula, se é qualquer outro governo que está lá, infelizmente vão passar por isso. Muito bom. Eu concordo com vocês, e eu costumo dizer o seguinte, que a venda, duas coisas, a venda é um jogo bruto, né? A venda não é um jogo... O pessoal às vezes vê o vendedor ali almoçando com o cliente no restaurante, fazendo aquelas coisas sociais, fica achando que aquilo ali é jogo fácil, né? Então tem isso que é um jogo bruto porque envolve isso. Às vezes você está vendo que o cliente vai por um caminho que não é o caminho da solução que ele precisa, e ele não tem base, não tem cultura para entender a explicação técnica que você pode oferecer para ele, falando de novo da venda consultiva, mas aí que é a nossa arte, né? Você tem que achar um jeito, se tiver que explicar para o cara desenhar no papel pink, com canetinha em 3D, faça isso, né? Ache um jeito, porque se você, de fato, passar essa barreira e resolver um problema, a minha experiência, um problema que o cliente, por exemplo, o Moreira estava falando, o cara compra um equipamento de 10 milhões, não quer pagar 5 mil para fazer um treinamento, se a gente conseguir convencê-lo e ele conseguir ter de volta esses 5 mil reais, ele vai ficar muito agradecido. E, ao contrário, se ele não pagar e ele colocar uma pessoa lá e tiver a máquina dele ou mal usada, ou produzindo abaixo da capacidade de produção dela, ou quebrando, que é o pior ainda, ele vai voltar para você e falar,
você tinha razão. Aqueles R$ 5.000 me custaram, sei lá, 500. 500. E aí entra aquele ponto que eu estava falando, que o cara aponta lá, aquele Neil Hacker, muito bem no livro dele, que é você construir esse balanço, né? O custo da ação com o custo da não ação. Mas isso é uma coisa que a gente faz um exercício mental de jogo terrível, é um jogo de xadrez ali na frente do cliente, que tem que ser feito. Mas, Eu Jacques, acho que é aí que é a dança da venda, entendeu? mas Jacques, o pior é que o pessoal está pagando para ver esse comentário que foi feito. Eles preferem, eles falam, eu vou deixar, vai dar errado, tudo bem, eu vejo lá na frente. Aí, de repente, ele acha que o prejuízo dele ainda é menor do que ele pagar, por exemplo, 5 mil. Infelizmente, é esse o fato. Gente, eu vou ter que sair agora, eu estou com o pessoal aqui em casa, agora eu preciso dar um pouquinho de atenção. Quero agradecer muito aqui, Jacques, pelo convite, pela palestra, foi para mim enriquecedora, muito obrigado aí por todos, e depois eu combino aí ver a possibilidade de eu também contribuir com vocês aí com aquilo da minha experiência. Aguardem para junho a palestra do nosso Marcelo Coutinho. Muito obrigado, falaremos em breve. Legal. Depois eu passo o contato do Marcelo para vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Coutinho, antes de você sair, é o seguinte, para quem quiser adquirir seu livro, como é que faz? Porque ele está no mercado? Não, eu pus aí no chat, eu recolhi do mercado, da editora, eu pus aí no chat o meu celular e... Se quiserem aí procurar também, se vocês puserem Vendas Neurais, Coutinho, vocês já vão conseguir me achar. Mas eu pus aí no chat o meu celular pelo WhatsApp. Eu estou vendo, toda sexta-feira eu faço entrega. Durante a semana eu vou pegando os interessados, sexta-feira eu coloco. Aliás, amanhã, né? Sexta-manhã. Hoje é quinta. Amanhã eu estou despachando. Então, quem quiser aqui, custa R$ 45,00 o livro, mais R$ 7,93 de frete. Acho que dá R$ 52,00 e uns quebradinhos aí, sei lá, 52,13, alguma coisa assim nesse sentido aí. Fala comigo no WhatsApp, que aí eu passo as instruções direitinho. Me manda o nome completo com o endereço CEP, eu mando o Pix e aí já amanhã já entrego. Tá bom? Maravilha, Coutinho. Muito obrigado, Jacques, pela menção. De novo, nem saberia como agradecer aí o seu prestígio, você emprestar o seu prestígio aí para mim. Eu fico extremamente agradecido. Eu que agradeço. Opa. Um grande abraço, Jacques. Parabéns pela palestra aí. Até mais. Obrigado. Até mais. Obrigado. Pessoal, eu vou saindo também, que eu amanhã acordo bem cedo para fazer minha rotina. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Tá? Obrigado e aguarde a próxima. Moreira, obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado por tudo. Boa noite. Fala, boa noite, pessoal. Obrigado pela palestra, Jacques. Boa noite, pessoal. Gostei Parabéns muito. Aí. Valeu. Gente, eu vou saindo também. Boa noite aí, obrigado. A gente se vê no próximo mês. Um abraço para vocês. Até mais. Até logo, Marco. Tchau, Jacques. Tchau, João. Tchau, todos. Edson. Obrigado. Tchau, nosso VP. João, pode encerrar. Então tá, já. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos e nos vemos novamente no mês que vem. Jacques, sensacional. Muito obrigado, Jacques. Finalmente eu descobri o que é inbound e outbound, viu? Que eu escutava esses termos e nem sabia o que era. Agora eu já sei. Tá certo. Obrigado, gente. Fernando, que eu estou vendo aí, Fernando Ferdi. Grande abraço. Gustavo Schunk, Patrícia. Obrigado, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para a cultura de vocês aí. E muito, Jacques. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, Jacques. Falou, Soninho. Abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau.